E aí, se tudo der certo, como a gente espera que aconteça, no final a gente disponibiliza depois, então, na gravação dessa aula. E também se por acaso a plataforma disponibilizar posteriormente, ou a gente tiver acesso à gravação da primeira aula, também a gente disponibiliza. Então, vamos ver se dá certo. Enfim, eu vou compartilhar minha tela com vocês. E aí também, de novo, né, no momento que eu compartilho a minha tela, eu acho que eu perco um pouco o contato aí com todo mundo. Então, se vocês tiverem alguma dúvida aí, eu peço para a gente... Vou fazer uma apresentação mais ou menos de 1 hora e pouco, e aí depois eu abro para debate. Então, se ficar alguma dúvida, peço para vocês guardarem para o final que a gente discute. Só para confirmar, então, se alguém puder me responder aí, vocês estão enxergando a apresentação? Tá tudo certo. Sim, sim. Obrigado. Bom, então, hoje eu vou dar a segunda aula, né? A primeira foi do Giuseppe. Recebi do Silvio, a gente deixa disponibilizado, eu vou reenviar o material da primeira aula, e aí no final dessa aula também envio o material e a apresentação dessa aula. A aula que eu preparei, então, tem um título aí do antivalor ao valor do acionista, né? Alguns aspectos do financiamento da política de saneamento ambiental em São Paulo. É importante colocar, então, que essa aula é um recorte de uma dissertação de mestrado que eu fiz, apresentada aí em fevereiro desse ano, defendida no meio desse ano, que leva o título aí da liquidez da água, um estudo de caso sobre o Fundo Municipal e Saneamento Ambiental e Infraestrutura de São Paulo. Foi uma dissertação desenvolvida na Universidade Federal da ABC, orientado pelo professor Marcos Barcelos Souza e co-orientado pelo professor Jeroen Klink. Então, importante destacar que o material aqui apresentado é um recorte dessa dissertação. E então eu preparei essa aula em 4 etapas aí. Numa primeira etapa, vou fazer uma breve aproximação, aí, uma breve introdução um pouco mais teórica sobre a discussão do fundo público, do antivalor ao valor do acionista, aí, que eu estou trazendo esse nome, que também está na dissertação. A segunda parte, vou trazer alguns aspectos da política de saneamento ambiental no município de São Paulo e como que se dá o convênio e o contrato de programa do município com a Sabesp, que é a prestadora de serviço no município. E a terceira parte, então, eu vou entrar no caso do Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura, o FMSAI. E depois a gente abre para debate no final. Acho que talvez a gente fique aí com 45 minutos ou meia hora para o debate. Então, acho que vale observar aqui que eu indiquei como leitura 2 artigos um tanto sólidos, aí, consistentes e um pouco difíceis sobre fundo público, na discussão do fundo público, um do Francisco de Oliveira e outro do Massoneto e Bercovitch, que amarram um pouco e dão um panorama teórico do que eu vou tentar levar para o empírico depois. A política de saneamento ambiental no município de São Paulo também é a indicação que eu fiz para a leitura do capítulo 3 da dissertação, e essa terceira parte sobre o fundo municipal, o FMSAI, ela é o capítulo 4,
Então, eu indiquei a leitura só do 3, mas eu vou complementar a análise do 3 com a parte empírica e alguns dados, enfim, que a gente conseguiu desenvolver no fundo, sobre o Fundo Municipal de Saneamento. Então, começando a primeira parte, a ideia aqui, então, é fazer uma aproximação teórica do que foi discutido e foi desenvolvido do ponto de vista da discussão do fundo público. Vou aproveitar, me beneficiar de uma primeira introdução também que o Giuseppe trouxe na aula passada, e a discussão sobre a importância do orçamento público. Eu acho que essa discussão sobre fundo público está na mesma direção. Então, de acordo com o Francisco de Oliveira, o surgimento do antivalor, Capital, Força de Trabalho e Fundo Público, que é um texto de 1988, ele discute, então, o fundo público com um papel fundamental na expansão econômica do Estado-providência, que é o Estado de bem-estar social, que visa, então, a garantia de direitos sociais, né? Então, ele coloca o fundo público também podendo ser visto como um orçamento público, como central na garantia dos direitos sociais. E isso no sentido de que ele aumenta o salário indireto das famílias e libera, então, por sua vez, o salário direto, né? Então, ele disponibiliza a renda familiar a partir disso, né? A partir de um salário indireto, que é uma garantia do Estado, enfim, em relação a vários serviços, como educação, como saúde. Então, isso estaria liberado, digamos assim, do orçamento familiar, né? Então, o salário direto viria da venda da força de trabalho da população, e o valor seria produzido, o valor seria a diferença, né, entre o valor produzido e o salário pago. E aí, por sua vez, para ele chegar no antivalor, seria a relação do salário indireto. O salário indireto seria, então, esse antivalor, no sentido de que ele supera a lógica de reprodução, porque ele desmercantiliza parcialmente a força de trabalho, né, no sentido de que você não precisa, para você ter acesso ao fundo público, né, garantido pelo Estado, então você não precisa vender a sua força de trabalho, ele está ali como garantia de direitos. Então, o antivalor seria esse salário indireto, que, segundo o autor, seria uma antimercadoria social, no sentido de que a sua finalidade não é gerar lucro, e a produção, e a sua produção e reprodução, então não gera mais valor. Então, nesse sentido, de novo, o fundo público teria a característica aí de garantia de direitos sociais, isso falando nos países centrais, né, do capitalismo, nos países desenvolvidos, e durante um período de tempo que aí a gente vai ver que esse período e essa estrutura de reprodução também entra ao colapso, ou tem uma reestruturação a partir dos anos 70, quando ele coloca a questão da crise dos Estados nacionais, né? E essa crise muito por conta da internacionalização produtiva, que quebrou com o processo de retroalimentação dos Estados nacionais, porque você teve você retirou parte dos ganhos fiscais, né, baseado em impostos e tal, mas você manteve nos fundos públicos ainda nacionais a necessidade de financiar a reprodução social. E aí, nesse sentido, você teve uma crise de dívidas públicas, né, no momento que você deixou de ganhar em formas de ganhos fiscais e manteve o investimento. Então, você tem um aumento das dívidas públicas, que a partir de 70 elas estouram, aí, principalmente nos países desenvolvidos. No Brasil, um pouco diferente, e aí eu não vou ter tempo de entrar aqui nessas questões, mas é importante frisar que no Brasil a gente teve um processo um pouco diferente, e a gente vai ver como que isso se deu, pelo menos na questão do saneamento.
E então, a partir dessa dívida pública, o Maçoneto e o Berkovitch, então, colocam que o fundo público, depois dessa crise, quando ele sofreu essas alterações, ele mantém um papel essencial, mas, por outro lado, ele não serve mais, em sua maioria, para a garantia dos direitos sociais dos serviços públicos, senão que ele passa a ser disputado como garantia de remuneração do próprio capital, né, no sentido de que esse processo de acumulação não necessariamente passa pela esfera produtiva. Então, ele teria uma função aí de gerar dinheiro em cima de dinheiro sem passar pela esfera produtiva. Então, eu queria fazer essa introdução teórica, mas porque essa discussão vai balizar um pouco, que a gente vai tentar trazer para a prática, como isso se deu, a questão do financiamento do saneamento enfim, trazendo para as particularidades do saneamento, né, que são relevantes no sentido de que o saneamento, aí, enquanto serviço público, serviço como um serviço urbano, né, é um serviço que carece de alto investimento e ele tem um prazo, um tempo de retorno super longo, né? Então, aqui eu queria trazer, para complementar essa análise e trazer para a área do saneamento, uma tabela que fala, que mostra aí um panorama do financiamento do saneamento básico nas regiões metropolitanas brasileiras. Então, ela traz uma periodização aí do final dos anos 80, mais ou menos, até meados dos anos 2000, 2015. E queria chamar atenção para essa parte do modelo de financiamento, principalmente nessa última linha. Aqui, só voltando um pouco, uma questão que eu esqueci de falar. Então, o que eu trato na dissertação como um fundo, uma parte, né, da questão teórica, que que o fundo público, inclusive no setor do saneamento, ele partiu dessa característica de antivalor, de garantia de direitos sociais. Então, para uma estrutura de valorização, de aumento, de maximização do valor do acionista, no sentido de que aí a gente tem algumas escola da regulação, contabilidade crítica, que estudaram isso a fundo, estudaram principalmente empresas privadas, como elas se reorientaram nesse período, tendo sempre como objetivo o aumento do valor do acionista, né? O aumento, então, e aí uma aproximação dessas empresas ao mercado de capitais. Então, essa colocação do antivalor ao valor do acionista, eu acho que a gente consegue traçar um paralelo com o financiamento do saneamento, a partir aqui desse período de fundo público, que ainda era baseado em autarquias municipais e repartições do poder municipal, principalmente entre os anos 30 até 64, mais ou menos, em que o financiamento, ainda que fosse custoso, ainda que fosse necessitasse de altos investimentos, era um financiamento que era a fundo perdido, ou seja, era um financiamento do Estado que não tinha lógica de retorno de investimento, não tinha uma lógica de tarifas, né, de pagamento pelo serviço. E isso começou, então, a partir de 64, aí já no regime militar, e a partir do Planasa, que é o Plano Nacional de Saneamento, né, e aí uma série de mudanças institucionais, como o BNH, por exemplo, e a partir desse momento teve a criação também do sistema financeiro
de saneamento. Então, esse momento da política de saneamento foi marcada por uma concentração muito grande em nível federal, e o fundo público, então, que era baseado no FGTS, né, baseado na receita do FGTS, mesclado aí com princípios de retorno tarifário, né, com princípios de estabelecimento de tarifas e pagamentos dos usuários. E aí, nesse sistema, então, ele fortaleceu muito as companhias estaduais, né, como, por exemplo, Sabesp e outras companhias em seus estados, porque, pelo desenho dele, ele exigia, então, que os estados formassem essas companhias estaduais para receber, então, os recursos do FGTS, e era muito voltado para a expansão das redes e tal, para aumento, né, para tentativa de maior atendimento do saneamento. E então, aí, a partir daí, mais ou menos nos meados dos anos 80, com a falência do BNH e o fim do Planasa, alguns autores aí chamam esse período de vazio institucional na política pública. Então, não tinha uma atribuição muito definida, nem depois da Constituição de 88. Então, você teve uma disputa muito grande sobre a titularidade dos serviços, né? Uma disputa entre municípios e estados sobre a atribuição, então, quem seria responsável por esses serviços. É claro que aí as companhias estaduais saíram ganhando, justamente porque o Planasa foi muito forte e fortaleceu muito essas companhias estaduais. Então, aí a alteração que a gente tem no fundo público mantém-se, então, na lógica do retorno tarifário, né? Mantém, então, essa lógica de pagamento dos usuários, onde as empresas públicas teriam dinâmicas próprias, essas empresas públicas estaduais, principalmente, e aí algumas com capital aberto, principalmente a Sabesp, a partir de 1965, aqui, no caso da Sabesp específico, foi a partir de 1996. E aí, em meados 2000, e aí até 2015, principalmente a partir de 2007, quando teve a lei a lei nacional de saneamento básico, né, o marco regulatório nacional, em 2007, você teve algumas alterações, mas alguns autores chamam de mudança sem ruptura, né, porque ela não rompeu a lógica de financiamento dos serviços, mas tiveram algumas mudanças e alguns avanços. E aí, a partir daí, dessa lei de 2007, essas empresas continuavam com dinâmica própria, continuavam com capital aberto, e aí tinham a possibilidade, então, de criação dos fundos municipais. E aí que a gente entra, a partir de 2007, na possibilidade de criação dos fundos municipais, como aconteceu no caso de São Paulo, do FMSAI. A gente vai chegar lá. Então, entrando um pouco na questão do saneamento ambiental no município de São Paulo, antes de entrar na discussão em si do conteúdo que está na pesquisa, eu queria trazer um pouco o panorama disso, né? Como que isso se dá no município de São Paulo. Não sei se todos estão familiarizados, mas esse mapa é o mapa da região metropolitana, né, como um todo, e aqui a gente tem o município de São Paulo, na cabeça do cachorro, e as represas aqui, né? E esse mapa, então, ele mostra o abastecimento de água, né? Domicílios sem abastecimento de água, que são essas manchas azuis. O azul mais escuro são a maior porcentagem de domicílios sem o atendimento, e os mais claros são as menores porcentagens de domicílios sem atendimento. E aí, então, a gente tem, de acordo com dados da agência reguladora aqui de São Paulo,
que o índice de atendimento de água no município de São Paulo chega a 94,8%, né? E esse índice ele é formado pelas economias ativas, então as ligações ativas, uma relação entre as ligações ativas e os domicílios que são considerados por eles atendíveis, né? E aí, acho que vale chamar atenção aqui por fato de que, na escala estadual, o financiamento se dá a partir de uma lógica de subsídios cruzados, né? Que chamam de subsídios cruzados, que opera numa lógica de que a Sabesp, por exemplo, arrecada mais de 50% do total de sua arrecadação, ela arrecada no município de São Paulo. E aí acho que chega mais ou menos a 70% se a gente for considerar a região metropolitana. Então, existe o subsídio cruzado, é uma lógica distributiva, onde ela arrecada em São Paulo e na região metropolitana para distribuir, para poder financiar ações de saneamento e garantia do saneamento em outras regiões. E aí diminuir, assim, possíveis desigualdades regionais, né? Então, esse é o quadro aqui na cidade de São Paulo. E no que é relativo a atendimento do esgoto, né, a gente já tem um nível um tanto menor, de 86,2%, também de acordo com a Sabesp. E aí aqui vale chamar a atenção de que o índice de atendimento de esgoto, ele aqui também em relação às economias ativas e os domicílios, o que são considerados domicílios atendíveis, e o índice de tratamento do esgoto, ele é calculado em cima do volume de esgoto coletado, né? Então, é o volume que a Sabesp consegue tratar em relação ao volume que ela consegue coletar. Ou seja, não é considerado nesse dado de 91% o volume total gerado. Então, ela não coloca no cálculo o volume total gerado. Então, o esgoto que vem a ser despejado nos córregos e tal, ou que a Sabesp deixa de coletar, não entra nesse número, nesse índice. Muito provavelmente, se entrasse, esse índice abaixaria consideravelmente e não estaria na casa dos 91%. Isso para dar um pouco a dimensão do tamanho do problema, que a gente já sabe bem, né, principalmente, e aí também é gritante a situação do município de São Paulo, né, em relação à região metropolitana no que se refere a atendimento aí tanto de água quanto de esgoto, né, a gente consegue perceber essa diferença. Então, só para contextualizar um pouco, então, e voltando na evolução institucional um pouco, né, do saneamento, o Planasa, como já falei, ele levou um fortalecimento das companhias estaduais de saneamento básico, né, e deu início, então, a esse caráter empresarial da Sabesp, que é muito baseado então, na expansão dos serviços, né, na redução dos custos operacionais e na remuneração do próprio capital, do capital aplicado. Então, tem essa lógica de que a conta precisa fechar, né, o que eles chamam nos contratos de equilíbrio econômico-financeiro. E isso se dá muito baseado na tarifa que a gente paga de água, na tarifa de esgoto. Né? Então, esse Planasa ele foi muito fortalecido com a atuação do BNH, do Banco Nacional de Habitação, através do Sistema Financeiro de Saneamento, e o recurso, então, a origem do recurso é o FGTS. Né? Então, pós-Planasa, com o fim do BNH, a gente teve esse período conhecido como vazio institucional, que aprofundou, então, o conflito
da titularidade entre os municípios e os estados, né? E esse vazio institucional ele só foi preenchido em 2007, a partir da Lei Nacional de Saneamento Básico, né? Que são diretrizes nacionais que buscaram aí um fortalecimento institucional e buscaram superar, então, esses conflitos entre Estado e município na titularidade dos serviços. E aí, a partir disso, retomar os investimentos federais que desde o Planasa, desde o fim do Planasa, e a gente está falando de um vazio institucional mais ou menos de 86 até 2007, né? Então, é um vazio considerável, e ele buscou, então, retomar esses investimentos federais no setor do saneamento, aí a partir do PAC e outros programas de saneamento mais específicos. Isso visando, então, claro, a redução do déficit do acesso ao serviço de saneamento em geral, né? E, então, a partir dessa lei, os municípios passaram a ser reconhecidos como os titulares dos serviços de saneamento básico, e só que abrindo a possibilidade, então, de criar os fundos municipais, né, com o objetivo de custear a universalização dos serviços, e a partir do momento que eles foram reconhecidos como titulares do serviço, eles poderiam passar, através de contratos de concessão ou contratos de programa, que é definido pela lei, poderiam passar esses serviços para as companhias estaduais, que foi o que aconteceu aqui em São Paulo, né? Aqui em São Paulo a gente teve, então, a Sabesp, em 96, abriu o capital na Bolsa de São Paulo, na Bolsa de Valores de São Paulo. Em 2002, que é o começo da nossa análise aqui, ela passou a ter as ações negociadas na Bolsa de Nova York. E em 2003, então, o governo municipal, aí na gestão da Marta Suplicy, tentou, na verdade, fez uma lei municipal que visava trazer, então, para o município, como existia essa disputa da titularidade, visava trazer para o município, então, a execução dos serviços municipais a partir de uma agência, da criação de uma agência reguladora municipal e a partir da criação de um plano municipal de saneamento. E existia, e essa lei municipal tá bem desenvolvida no texto que eu indiquei do professor Moretti, em que ele explica bem detalhadamente essa lei e como que ela evoluiu aí no debate. Então, essa legislação tinha um caráter muito forte de criação de mecanismos de participação social e de controle social e diretrizes muito fortes de modicidade tarifária, né, de previsão de tarifas subsidiadas, principalmente para a população de baixa renda. E aí, então, no momento que o município propôs a criação dessa lei, o processo foi judicializado, o governo do estado entrou com ações de inconstitucionalidade para tentar barrar essa lei, e também está no texto do Moretti, mas eu trouxe aqui alguns argumentos, né, porque mostram aí argumentos contrários, principalmente a maioria, né, foi contrária à lei, defendendo então que os serviços se manteriam no governo do estado, mas não foi por unanimidade, e alguns votos aí foram no sentido de que o município poderia sim assumir os serviços, né? O argumento central de que os serviços deveriam se manter com o governo do estado é de que a governança das águas, aí, a gestão das águas seriam intrínsecas metropolitanas, né? Então que
que não seria, a questão do saneamento não seria estritamente municipal, né? Sendo que muitas vezes o sistema, tanto de tratamento de esgoto, quanto de adução de água, no município de São Paulo, ele extrapolaria a escala do município, né? E os argumentos a favor da municipalização dos serviços, eles trazem o argumento de que daria para separar, destacar os serviços em duas partes, né? A captação de água e a adução de água e tratamento de esgoto poderia se manter com o Estado, por serem etapas de interesse regional, né, por extrapolar os limites do município, mas que, por outro lado, a distribuição de água e a coleta de esgoto poderia ser feito pelo município, assim como já vinha sendo feito em outros municípios da região metropolitana e com uma tarifa muito menor do que a aplicada pela Sabesp. No final, a grande maioria votou para que os serviços se mantivessem no governo do Estado, e isso foram, acho que, 2 anos, né, desse processo judicial. Em 2005, então, essa lei municipal foi considerada inconstitucional. E então, a partir de 2007, com a nova lei federal, né, com o marco regulatório federal, que foi recentemente alterado, a gente não vai ter tempo de entrar nisso, mas hoje já existe uma proposta aí de alteração aprovada desse marco regulatório. Então, a partir de 2007, então, a gente teve uma série de alterações nas leis que visavam aí amarrar, então, essa questão do saneamento, já que a lei de 2005, 2003 tinha sido considerada inconstitucional. Então, em 2007, a gente tem a criação da agência reguladora, que é a Arcesp, né, que é uma agência que visa, então, fiscalizar os serviços da Sabesp, todas as obras, enfim, e a agência também que é responsável pela precificação dos serviços, né, então, ela que faz o cálculo da tarifa, num processo a cada 2 anos. Então, ela foi criada em 2007, e aí, em 2009, a gente tem uma lei municipal que autoriza, então, o convênio entre o município de São Paulo, a agência reguladora e a Sabesp, né, como prestadora de serviço. Então, o município aí está como poder concedente, é o titular dos serviços, mas ele concede os serviços à Sabesp, que é a prestadora de serviço, e a Arcesp é um terceiro que fiscalizaria, então, e fiscaliza todos esses contratos e obras. E a partir disso, então, cria o Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura, o FMSAI, isso em 2009. E aí, em 2010, então, o convênio é assinado, e o convênio e o contrato, então, eles são assinados, passando, então, esses serviços à Sabesp, independente, aí isso fica muito claro no texto do convênio e do contrato, que isso independe da questão da briga judicial em relação à titularidade. Então, eles estão tentando atuar independente dessa questão, como interesse entre as 3 partes, né? Isso acontece em 2010. Então, aí eu acho que é importante colocar quais foram as condições desse convênio entre município e Sabesp, né? Do ponto de vista do financiamento, ele trabalha com 2 frentes, né? Ele é estruturado em 2 frentes. A primeira, que seria o repasses da Sabesp, então, ao município, que visavam, então, a esse fundo municipal, que visava, então, a universalização dos serviços. E esses repasses, eles são da ordem de 7,5% da receita bruta obtida no município de São Paulo. Então, tudo que a Sabesp arrecada no município de São Paulo, 7,5% são repassados para o FMSAI, visando aí a universalização dos serviços no município.
Então, além dos 7,5%, você tem 13,5%, outros 13% 13,5% não, 13% da receita bruta, também obtida em São Paulo, que devem ser investidos pela Sabesp em ações de saneamento básico. Então, 7,5% fica para o município e 13% a própria Sabesp é obrigada a reinvestir no próprio município, aí de acordo com planos de investimento, enfim, de acordo com planos discutidos num conselho gestor da lei entre Sabesp e município. Então, isso para dar um pouco o panorama de como funciona e qual é a ordem de grandeza do saneamento no município, mas a gente vai entrar apenas no 7,5%, né? Então, vou chegar no final e a parte empírica é uma análise só desse 7,5%, eu não vou entrar na análise do que é investido pela Sabesp, né, no município. Esse contrato, então, é um contrato de concessão dos serviços de água e esgoto por 30 anos, né, ele vale por 30 anos, e então uma das motivações claras dele foi equalizar aí os conflitos da titularidade no município de São Paulo. Desde 88, e nesse período de vazio institucional, o município, por conta dessa dúvida, né, e dessa disputa sobre a titulação, o município foi criando uma dívida muito grande em relação à Sabesp, né? Dívida, assim, dos órgãos municipais mesmo em relação à Sabesp. Então, a prefeitura deixou de pagar as contas para quem era prestador de serviço já na época, e essa dívida foi uma das motivações da assinatura do contrato, da concessão. Dentro disso, tinha um entendimento, então, de que o município, se quisesse assumir os serviços, ele deveria indenizar a Sabesp por toda a infraestrutura que ela já tinha construído na cidade, em todas as redes que já estavam feitas, estações elevatórias, estações e redes coletoras de esgoto. Então, ele deveria indenizar a Sabesp, e essa questão foi incorporada no texto do convênio, que prevê, então, caso o contrato seja rompido, prevê, então, uma indenização de todos os ativos da Sabesp, todas as redes, com uma margem ainda de 15% do valor desses ativos, não amortizados, né? Então, a ideia de se colocar esse contrato de concessão é que no final dos 30 anos, então, a prefeitura consiga pagar, e aí através da tarifa, todas as infraestruturas que a Sabesp desenvolveu e construiu na cidade ao longo desse tempo. E aí, então, a outra motivação que levou aí à criação do FMSAI e da transferência desses 7,5%, foi a atuação em territórios informais, né? A Sabesp sempre teve muita dificuldade em atender e fazer intervenções em territórios informais, como favelas, loteamentos irregulares, principalmente porque são intervenções mais complexas, que dependem de regularização fundiária, enfim, é uma intervenção de outra ordem e que a Sabesp sempre teve muita dificuldade em atender, e isso, para a Sabesp, sempre foi um problema, entre aspas, porque muitas vezes essas favelas estão em fundo de vale, próximo aos córregos, e muitas vezes onde se passaria as redes de coleta de esgoto, por exemplo, e esses territórios informais, normalmente, eles são um entrave para que essa rede se complete aí, isso do ponto de vista da Sabesp, tá? Então, assim, a ideia do que está por trás desse convênio seria, então, que o município pudesse atuar nessas áreas, que pudesse, então, colocar as infraestruturas nessas áreas para que não tivessem pontos incompletos de rede, enfim. Então, essas são um pouco as motivações, né, do convênio. E aqui, então, eu fiz uma linha do tempo
com essas alterações e mudanças institucionais, mudanças de lei, em cima, sobrepondo aí aos preços das ações da Sabesp, para tentar entender um pouco o que o convênio representou para a Sabesp em termos financeiros, né? Então, a gente tem aqui, em 2002, a entrada da Sabesp na Bolsa de Nova York, né? Aqui vale colocar, então, que essa linha vermelha são os valores das ações da Sabesp no mercado na Bolsa de Nova York, e a linha em azul da Bovespa, na Bolsa de Valores de São Paulo, né? E basicamente elas seguem aí algumas tendências parecidas, tirando algumas quedas aqui com a crise de 2008 na Bolsa de Nova York, mas a partir daqui de 2007, então, a gente tem a criação da Arcesp, 2009 a gente tem a criação do Fundo Municipal, 2010, então, a assinatura do convênio do contrato entre o município de São Paulo e governo do estado. E aí a gente tem variações, mas numa regra geral, a gente tem uma tendência de crescimento a partir da criação do convênio, uma tendência de crescimento aí do valor das ações, muito por conta da segurança jurídica dos investidores da Sabesp, né? E aí uma coisa que foge um pouco da regra seria, aqui em 2016, esse aumento brusco, que talvez seja aí por conta da lei de reorganização societária da Sabesp, né, que previa transformar a Sabesp numa holding. Então, hoje, o governo do Estado é quem tem a maior participação, né, nas ações da Sabesp. E essa lei, então, acho que teria uma expectativa do mercado financeiro no sentido de ganhos maiores com as ações da Sabesp. Então, a gente tem um boom, um aumento muito grande do valor das ações um pouco antes, né, dessa lei ser aprovada. Então, seguindo essa análise, a gente tem aí que os valores, então, desde 2002 até 2018, tiveram aí um crescimento no preço das ações de quase 200% ao ano, né? Então, isso, fazendo uma comparação com outras empresas, até empresas que operam na Bolsa de Valores de Nova York, é um aumento considerável. Aqui, para complementar essa análise, é um gráfico que relaciona, então, o preço das ações em relação ao valor patrimonial da empresa, né? É a ação pela empresa. E esse gráfico, então, ele indica uma expectativa do mercado financeiro na distribuição de dividendos, né? E rentabilidade e ganho em cima de preço de ações. E aí ele mostra, então, o quanto que os acionistas estariam dispostos a pagar, né, naquele momento, pelo patrimônio da companhia. Então, a gente vê que, antes de 2007, isso é inconstante, né? E a partir de 2007, então, a gente tem, mesmo com essa queda, a gente tem um aumento constante, e aí, primeira vez que ele passa aqui do 1, né, que indica, então, que a expectativa do mercado financeiro é maior do que o valor da própria empresa a partir de 2010 aqui, né, que a gente tem esse aumento. Depois existe essa queda que acontece principalmente em 2014 e 2015 por conta da crise hídrica que a gente teve aqui em São Paulo, né, acho que todo mundo deve lembrar da crise hídrica, e depois teve uma tendência de crescimento de novo. Então, assim, isso para trazer esses gráficos, eu sei que são difíceis de interpretações, são complexos, mas eles evidenciam, de alguma forma, a influência do novo marco, da instituição do convênio,
no padrão de financiamento e numa reorientação da Sabesp, em uma reaproximação da Sabesp em torno do mercado de capitais muito claro, né? E aqui, então, um outro gráfico que mostra os repasses da Sabesp para o FMSAI entre 2010 e 2017, né? São repasses, aqui ele está trimestral, né? Porque ele é um repasse trimestral, ele acontece trimestralmente, mas em termos, se a gente for pegar os valores anuais, são valores que dão na ordem de 300 a 400 milhões por ano, né? Então, aqui a gente também tem a tendência de queda e o menor valor aqui entre 2014 e 2015, que foi no período da crise hídrica, e essa queda de arrecadação se deu muito por conta da crise hídrica mesmo, né? A Sabesp teve uma queda de arrecadação muito alta, eles reduziram as tarifas em alguns casos, e isso fez, então, levou a uma queda de arrecadação forte da Sabesp, e aí, por consequência, claro, como é uma porcentagem do valor, a gente teve uma queda de arrecadação do FMSAI, do Fundo Municipal. E aí, então, depois disso, voltou, então, a um valor quase que, até 2017, aqui quase que igual, mais ou menos, ao ano de 2012, 2011. Mas isso para dizer que, por exemplo, 2014 foi o pior ano de arrecadação, mas por outro lado, a Sabesp não abriu mão de distribuir dividendos, né, aos seus acionistas. Então, se a gente pega aqui a evolução de distribuição de dividendos, a gente vê que em 2014, mesmo sendo o pior ano de arrecadação, foi um dos anos em que a empresa, então, mais distribuiu dividendos, quase que na casa dos 60%, fazendo um esforço aí de manter os dividendos na casa aí dos 500 milhões. Né? E isso também indica uma orientação, uma preocupação da Sabesp em relação aos interesses dos acionistas das empresas. Então, eu trouxe esse panorama para dizer que o contrato levou a uma significativa valorização do preço das ações da companhia nesse período, que levou a uma crescente expectativa do mercado financeiro, né, na distribuição de dividendos e rentabilidade das ações. Essa expectativa aqui foi correspondida, né, pelo que a gente pôde ver na última tabela. E aí a priorização também está clara, a priorização da Sabesp, da distribuição de dividendos, que, por outro lado, não foram reinvestidos esse lucro em outras ações no fortalecimento das ações de saneamento básico, né? Então, assim, como a Sabesp, como 51% das ações da Sabesp são relativas ao Tesouro Estadual, então é o governo do Estado que se beneficia, né? Essa distribuição de dividendos beneficiou, sim, alguns acionistas, alguns investidores, entre empresas e pessoas físicas, mas também beneficiou o próprio governo do Estado, né? Sendo que ele é o maior participante aí nas ações da Sabesp. Então, isso coloca a Sabesp numa posição estratégica do governo do Estado, no sentido de que ela gera receita, né, para o governo do Estado. Receita essa que, no entanto, não foi reinvestida em ações de saneamento, foram para outras ações do governo, alocados em outras frentes. Então, aqui a gente tem, em 2018, uma alteração não uma alteração do contrato, mas uma alteração dessa lógica de financiamento, né? Até 2018, como eu falei para vocês anteriormente, o repasse, então, da Sabesp para o município era de 7,5%, e aí, então, em 2018, teve um processo de revisão tarifária com participação das empresas envolvidas, dos interessados, da sociedade civil,
E nessa revisão tarifária, a Sabesp, então, pressionou a Arcesp pela redução desses 7,5%, né? E então, a partir dessa revisão do preço das tarifas, a agência reguladora, então, autorizou e incorporou o pedido da Sabesp e passou, então, a considerar desses 7,5%, 4% passaram, então, a ser cobrados na tarifa de água, né? Então, o que aconteceu, então, foi um aumento real da tarifa, e isso deixou de sair, então, do lucro da Sabesp, né? Das receitas da Sabesp no município. Então, a partir de 2018, a gente teve essa alteração, onde, então, a Sabesp teve um aumento real de 4%, e esse aumento ele foi considerado, então, em todos os municípios que tivessem os fundos municipais. Então, onde os municípios, nos municípios em que esses fundos municipais fossem criados, isso aconteceria, né? E aí, então, o que aconteceu, de fato, é que só o município de São Paulo, na região metropolitana toda, tinha estabelecido, por lei específica e tal, esse fundo. Então, o que aconteceu com essa mudança de colocar parte desse repasse na tarifa dos consumidores é que então parte dos municípios da região metropolitana no pagamento da tarifa estariam então subsidiando e financiando os investimentos feitos em São Paulo, né, uma vez que só o município de São Paulo tinha esses fundos instituídos, o que gera aí uma desigualdade maior ainda entre região metropolitana e o município de São Paulo. Eu vou acelerar um pouco aqui, para a gente se manter no tempo, mas isso, então, para dizer que o convênio entre o município de São Paulo e o governo do estado, ele gerou uma valorização no patrimônio da Sabesp, além de, claro, garantir o monopólio da empresa pelo período de 30 anos e reduzir, então, os riscos dos investidores e os riscos da própria Sabesp na execução da política pública. Então, a partir desse panorama de como evoluiu a questão do saneamento no município de São Paulo, eu vou entrar em alguns dados desenvolvidos na pesquisa, que estão no último capítulo empírico, especificamente do Fundo Municipal. E essa análise se deu principalmente de duas formas, né? Uma análise quantitativa dos recursos e uma análise territorializada, então, a partir de um mapeamento feito desses recursos no período de 2011 a 2018. Então, esse fundo, ele financia as ações de saneamento básico, né, e ambiental no município, priorizando, então, a atuação nos assentamentos precários. Então, entre as suas atribuições, estão as ações de habitação de interesse social e regularização fundiária, né, bem como urbanização de assentamentos precários, limpeza e despoluição de córregos, despoluição e canalização de córregos, parques e unidades de conservação, melhorias de mobilidade, drenagem e eliminação de riscos e construção de sistema de equipamentos públicos. Então, na estrutura desse fundo, você tem acesso aí a algumas secretarias municipais que podem acessar, né? Entre elas, a Secretaria de Habitação, que é a secretaria que preside o fundo, então, no Conselho Gestor, que prevê a participação da sociedade civil e todas as secretarias que podem acessar os recursos, a Secretaria de Habitação é a que preside, né? Então, e aí você tem outras secretarias como a Secretaria de Infraestrutura Urbana, Secretaria do Verde e Meio Ambiente, Secretaria de Subprefeituras, que estão aí, então, são as responsáveis por
pela execução do recurso que entra no fundo. Então, retomando um pouco até a discussão que o Giuseppe trouxe na aula passada, eu quis fazer um levantamento, uma análise quase que comparativa entre os recursos do FMSAI e os recursos do PAC e também os recursos de transferências federais, né, e também dos recursos do Fundurb, que é o Fundo de Desenvolvimento Urbano, que também é um fundo importante no financiamento das políticas urbanas municipais, né? Então, essa comparação não tem como objetivo hierarquizar ou tratar um fundo em relação ao outro como mais importante, até porque muitas vezes eles são complementares, mas é mais para dar uma noção de grandeza aí dos recursos desse fundo, né? Então, o Giuseppe trouxe na outra aula, esse é um gráfico desenvolvido pelo Giuseppe junto com a professora, num artigo junto com a professora Luciana Roya, que mostra as transferências federais, né, para o município de São Paulo, e aqui a gente consegue ver, uma das coisas que ficou claro na apresentação dele na semana passada, é que a gente teve um aumento aqui, né, em 2009 e 2010, uma grande maioria na função habitação, né, e aí a partir de 2013 a gente teve um aumento aí dos contratos de infraestrutura e serviços urbanos que o Giuseppe colocou na semana passada como resultado aí de convênios entre Ministério das Cidades e a Secretaria de Infraestrutura Urbana. Mas isso para dizer que eles estão aqui na casa de 300 milhões, né, no ano. E em relação ao Fundurb, né, então, eu fiz uma análise aqui de todos os valores que foram gastos, né, entre FMSAI e Fundurb. O FMSAI aqui são os azuis, o Fundurb são os vermelhos, e eles estão em porcentagem, né, então dá para a gente traçar aí uma média de que o FMSAI é mais ou menos, na média, 65% do valor do Fundurb, né, quando 65% é do FMSAI e 35% do Fundurb. Aqui é claro que o Fundurb depende muito da dinâmica do mercado imobiliário, né, porque o recurso que entra no Fundurb vem da outorga onerosa, e o FMSAI, por sua vez, ele é uma receita muito mais constante, muito mais perene, porque ela depende dos recursos da tarifa do serviço de saneamento, né? Então, com alguma variação, principalmente do Fundurb, maior ou menor, a gente tem essa média de 65, 35, mas em alguns anos, por exemplo, 2017, a gente chegou a uma casa aqui de 80% a 20%, né? Então, para ter uma noção aí da importância do FMSAI no orçamento do município. Isso em valores relativos, né? Mas aqui a gente consegue ter uma referência dos valores absolutos, né? Quando no PAC, nas transferências municipais, a gente chegou aí na casa dos 300 milhões no ano. Aqui no FMSAI, então, a gente tem, com algumas variações, um empenho aí de mais ou menos 500 milhões, 400 milhões no ano. Esse gráfico, então, ele mostra a relação entre as despesas empenhadas e as liquidadas. Também vou me aproveitar aí da explicação do Giuseppe da semana passada, que ele apresentou o orçamento geral empenhado e liquidado. Então, eu vou pular essa explicação, mas aqui é a mesma metodologia, acrescentando aqui, então, o que é receita, né? O cinza aqui é a receita, é o que entrou no fundo a partir de repasses da Sabesp. Então, 2010 foi o primeiro ano, já com a instituição do fundo,
ele teve repasse da Sabesp, mas não teve gasto, né? Não teve nenhum investimento. Então, a partir de 2011, a gente tem aí a relação dos recursos empenhados e liquidados do FMSAI até 2018. Acho que aqui vale a gente separar essa leitura para além de 2010, 2011 até 2014. Então, a gente tem uma maior capacidade de gestão financeira desses recursos. 2011 chama atenção porque o valor liquidado, o valor realmente executado do fundo é maior do que o repassado pela Sabesp, mas isso porque já existia esse saldo aqui do ano de 2010, né? Então, o empenhado aqui chegou na casa dos 600 milhões e o que foi de fato liquidado na casa dos 550 milhões. Depois, com algumas variações, esses valores, então, se mantiveram na casa dos 400, 500 milhões, e aí, então, a gente teve essa queda de arrecadação, já em 2014 já veio com essa queda, em 2015, então, foi o pior momento, né, por conta da crise hídrica, como a gente já falou, e a partir disso, então, a partir da crise hídrica, a partir de 2015, a gente teve uma retomada dos repasses da Sabesp, né, a partir dos recursos de saneamento, dos recursos tarifários, mas mesmo com essa retomada e um crescimento de entrada, né, de arrecadação do fundo, a gente teve uma baixa execução, né, então um aumento em relação à diferença aqui entre o empenhado e liquidado, que antes era da ordem não sei, de 30 milhões, e isso foi para casa de quase 100 milhões, nessa diferença. Isso, é claro que o valor não executado de um ano, ele vira saldo para o ano seguinte. E aqui, então, uma das análises do FMSAI era se os recursos de transferência federal teriam alterado ou puxado algum recurso, teriam puxado os recursos do FMSAI de alguma forma, principalmente por esse aumento aqui, né? Então, porque normalmente quando a gente tem contratos federais, a gente tem uma participação do município na forma de contrapartida. Então, o governo federal faz um repasse e o município complementa com recursos essa contrapartida municipal. E a gente conseguiu levantar aqui que a contrapartida do município não foi representativa dentro do FMSAI, né? A gente teve em 2012 o maior volume, então, de recursos usados como contrapartida, que eram, então, destinados a contratos federais, mas logo depois disso, depois de 2013, a partir de 2013 até 2016, a gente já teve uma queda. Então, assim, o FMSAI não é relevante a participação do FMSAI em contrapartidas de contratos e obras federais. Então, quando a gente vai analisar o FMSAI como valores liquidados sempre, né, e por função de governo, aqui a gente tem, então, a relação do FMSAI com o Fundurb, dentro das funções de governo, né. O FMSAI chama atenção porque desde o começo desde 2011, então, até 2014, ele foi usado quase que exclusivamente para obras de habitação. E aí, a partir de 2015, então, a gente teve uma reorientação, uma reorganização do fundo, que chama atenção, e uma participação maior, então, de serviços de saneamento. Agora, quando a gente fala aqui habitação, a gente está falando tanto de urbanização de assentamentos precários, quanto regularização fundiária ou desapropriação de áreas para construção de unidade habitacional, e nas urbanizações de assentamentos precários, essa habitação aqui inclui também
obras de esgoto e de redes de água e esgoto. E quando a gente fala saneamento, né, que é essa linha azul, a gente está falando basicamente em obras de drenagem urbana. Poucas delas incluem, de fato, redes de água e esgoto. Agora, essa nomenclatura foi emprestada aí, do próprio Tribunal de Contas, então a base utilizada para esses dados é uma plataforma que chama IRIS, do Tribunal de Contas, e eles fazem essa nomenclatura. Então, o saneamento, nesse caso, é muito mais uma drenagem urbana, como canalização de córrego e galerias, do que em si a obra de redes de esgoto e abastecimento de água. Então, essa reorientação de 2014 para 2015, a gente foi pesquisar, e ela também acontece no Fundurb, né? Isso para explicar essa reorientação. Então, a gente usou basicamente o argumento, e os dados ficaram claros, os dados mostraram isso, de que a partir de 2014, com o novo plano diretor, a gente teve uma reacomodação desses fundos municipais, muito porque em 2014 o plano diretor carimbou, então, a obrigação, né, de 30% dos recursos, de que 30% dos recursos fossem usados na função de habitação, principalmente para aquisição de terrenos e desapropriação de terrenos bem localizados. Então, a gente atribuiu essa reorientação muito por conta dessa nova diretriz do plano diretor, e então essa reorientação se deu muito por conta dessa acomodação das novas regras, né? Então, o que leva a gente a dizer que os fundos quase que funcionam como vasos comunicantes, no sentido de que, pegando aqui como exemplo, essas obras do Córrego dos Cordeiros e Ponte Baixa, elas estavam sendo, aqui no Fundurb, em 2014, elas estavam sendo financiadas pelo Fundurb, e a partir dessa queda aqui para 2015, elas passaram a ser financiadas aqui pelo FMSAI. E por outro lado, aqui em 2014, a gente tinha aquisição de terrenos no FMSAI, que passaram a ser financiadas pelo Fundurb. Então, a explicação mais consistente que a gente conseguiu tirar dessa reorientação estrutural do FMSAI é por conta dessas alterações e essa acomodação dos fundos em relação às alterações do plano diretor. Então, a gente vai ver aqui, numa sequência de mapas, como que isso se deu espacialmente, né? Em 2011, então, só para explicar um pouco esse mapa, ele é do município de São Paulo, ele tem como base aqui, então, o que está aqui em vermelho são as redes existentes, né, de esgoto, e isso serve só para auxiliar na visualização. As favelas e loteamentos irregulares são os pontos pretos e cinzas no mapa. Os pontos em vermelho são os pontos de intervenção, são as áreas de intervenção em habitação, e os pontos em azul são as áreas de intervenção em saneamento, né, ou em drenagem urbana, como já expliquei, principalmente aí na Secretaria de Infraestrutura Urbana. Então, os pontos são pontos que já receberam nesse ano recursos, e o mapa de calor indica, então, a quantidade de recursos, né? Então, em 2011, como a gente já viu anteriormente, foi um ano que, basicamente, só a habitação recebeu dinheiro do FMSAI, aí chamando atenção para algumas áreas, como São Francisco, como Heliópolis, Paraisópolis, e aqui a maior concentração nessa região, que foram essas obras do Cidade Júlia e Jardim Mata Virgem, aqui em área de mananciais, mas que concentram grande parte dos recursos de 2011. Em 2012, a gente tem basicamente a continuação das mesmas obras, né? Aqui o gráfico mostra os recursos de urbanização de favela,
Em amarelo são os recursos do programa Mananciais, e essa faixa pequena são as obras de drenagem e saneamento. Então, basicamente, não teve grandes alterações de 2011 para 2012. Em 2013 também, então, a gente teve uma grande concentração aqui, principalmente no Cantinho do Céu, e aí algumas obras também em Heliópolis, ainda que sejam em mais de um contrato, a gente vê vários pontinhos, e Paraisópolis também. Por outro lado, a gente começa a ver alguns pontinhos de saneamento que não tinham nos mapas anteriores, né? Algumas obras de saneamento que estavam, então, sendo financiadas pelo FNSAI. Em 2014, a gente tem aqui um destaque para Arizona, também em área de mananciais, de novo, Heliópolis, com uma grande participação, e São Francisco. E aí, de 2014 para 2015, que é aquela reestruturação do fundo, né, da execução do fundo, a gente tem uma concentração em duas grandes obras, que são duas grandes obras de intervenção de drenagem urbana, que são essas obras Córrego do Cordeiro e Córrego da Ponte Baixa. Córrego da Ponte Baixa, que também tinha o contrato do PAC, enfim, também tinha previsão de recursos federais, né? Mas isso para mostrar a diferença, né, de 2014 para 2015, no que se refere à concentração de recurso em duas grandes obras, né? Enfim, e acho que isso é gritante nesses dois pontos, e como isso, de certa forma, deixou, então, de financiar, ou teve um ritmo de execução financeira em outros contratos que chama atenção aí. E a partir disso, então, 2016 também teve essa grande concentração nessas duas obras. Em 2017 também, mas a gente já tem um aumento em outras obras, para além, né, das obras de drenagem. Em 2018 a gente tem, então, a gente consegue perceber a maior participação de contratos de obras de drenagem, de saneamento, que inclusive passam em número de áreas, né, 44 para 39 em habitação, e que continuam aí concentrando os recursos nas obras de drenagem, né? E então a gente chega num mapa síntese, então, desses anos todos, com Heliópolis recebendo historicamente o maior valor do fundo, claro que em diferentes contratos, mas somando todos eles, ele tem a maior participação. Depois, então, o Córrego do Ponte Baixa, né, com aproximadamente 155 milhões nesse período, mas concentrado, né, a partir de 2015, e Córrego dos Cordeiros também, né, e depois Paraisópolis, com 124 milhões, e São Francisco com 120. Então, um pouco para finalizar aqui e direcionar algumas conclusões, que a análise permitiu a gente apontar nesse período, né, um certo distanciamento do que se previa, então, o contrato inicialmente na política de saneamento, né? O fundo, nessa evolução, ele se mostrou muito mais como uma complementação orçamentária, né, frente à redução de outros recursos. Então ele foi disputado aí entre outras secretarias, mas talvez ele tenha perdido um pouco o foco inicial, que era a tentativa de garantir aí a universalização de água e esgoto na cidade de São Paulo. E aí essa crescente participação de obras exclusivamente da drenagem urbana, a gente entende que, claro, elas são importantes, elas também precisam de orçamento, mas pelo caráter dessas intervenções, elas acabam concentrando um volume muito grande de recursos, né, devido ao caráter das intervenções. Muitas vezes não fazem, né, não tem previsão de redes de esgotamento sanitário,
e coleta de esgoto, e então elas acabam comprometendo em alguma medida o avanço da universalização do acesso dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Por outro lado, a ausência de um plano municipal de saneamento básico articulado com um plano municipal de saneamento, que aí defina, né, diretrizes e prioridades na aplicação desse orçamento, ele contribui para a dificuldade de implementação mais efetiva da política pública. Isso porque o plano municipal de saneamento ele foi feito só no ano passado, em 2019. Então, teoricamente, o Fundo Municipal ele teria como lastro, aí, como objetivo, o Plano Municipal de Saneamento, mas que foi um tanto esquecido desde o início da instituição do fundo, né? E também, por outro lado, outra coisa que dificulta a implementação da política de saneamento na cidade é a ausência de um setor municipal, né, de saneamento capaz de fazer essa interlocução com a Sabesp. E aí, então, acho que 2 pontos para finalizar que saltam aí aos olhos. Um é que o fundo tem uma lógica cíclica, né, de aumento de receita, porque o fundo, ele no final, ele tem como objetivo a expansão das redes, né, no território municipal. E aí, então, você, expandindo as redes, você faz novas ligações, fazendo novas ligações, você tem um aumento de receita da Sabesp, né? E aí, tendo um aumento de receita da Sabesp, você tem um aumento de repasses ao fundo. Então, ele tem uma lógica cíclica de crescimento em tese, né? Visando aí essa expansão de redes. E essa lógica a gente não vê, pelo menos historicamente, nos dados gerais do fundo. E aí, como número 2 aqui, a gente elencou, então, que essas obras feitas pelo município, obras tanto de redes de água, de abastecimento de água, quanto redes de tratamento de esgoto e, enfim, todas as redes e infraestruturas que estão ligadas ao saneamento, quando o município faz essas redes, ele transfere para a Sabesp poder operar, né? E quando a Sabesp recebe, então, essas redes prontas, essas redes e infraestruturas entram na Sabesp como ativos, né, imobilizados da companhia e são, então, incorporados e contabilizados depois nas revisões tarifárias. Então, isso também tende a um aumento da tarifa no sentido de remuneração do capital aplicado e os custos operacionais que a Sabesp, então, cobra aí do consumidor na cidade de São Paulo. Então, tem esses 2 pontos que são cíclicos e tendem a crescer, né? Tanto um aumento dos recursos do FMSAI, quanto um aumento, aí, um incremento dos ativos da Sabesp. Então, é isso. Eu vou encerrar aqui a minha transmissão. Eu peço desculpa por passar um pouco rápido aí por alguns pontos. Eu sei que é um assunto um tanto árido e difícil, porque envolve uma série de números enfim, mas espero que tenha aí conseguido passar os pontos principais e, enfim, vou abrir para o debate, para quem tiver pergunta, não sei se vocês querem fazer falado ou escrito, enfim, fica como vocês acharem melhor. E também, na dissertação, aí eu passo para vocês depois, e junto com a apresentação, caso tenham alguma dúvida ou a vontade de aprofundar aí em algumas questões, né?
A Júlia se inscreveu pela mãozinha. Eu também quero me inscrever, só para fazer um comentário. Kátia. Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Obrigada, Lucas, pela apresentação, foi muito boa. Gostei muito de ver o histórico de todo o fundo e foi bem interessante. Eu queria te perguntar sobre o que você pensa do posicionamento da prefeitura, da saída da SEAB na revisão do contrato. E como é que isso reflete no fundo, né? Como é que isso reflete em como os investimentos do FMSAI vão ser distribuídos, né, nos próximos 4 anos. E aí, engatando isso, como você vê o novo marco legal nesse momento? Eu sei que isso é uma grande bucha aí, mas como é que você vê o novo marco legal, o posicionamento da Sabesp, da Arcesp e, enfim, como é que fica o plano nessa nova perspectiva que a gente está encarando nesse momento? Bom, eu não sei se eu peguei a primeira parte da tua pergunta, da Sabesp, da SEAB em relação ao contrato, foi isso? Se puder me confirmar. Isso, na questão da revisão do contrato que está acontecendo atualmente, né, a prefeitura, né, tirou a cadeira da Sabesp, então da Sabesp não, da SEAB. Então a SEAB não tem cadeira na revisão e perde, né, formalmente o posicionamento, né? Acompanha informalmente, mas não tem formalmente o posicionamento dela. Então isso teoricamente vai influenciar bastante no modo como o fundo vai, enfim, vai participar dos investimentos da SEAB. Queria saber seu posicionamento, enfim, se você está sabendo sobre isso, como é que você acha que isso vai ficar? Então, porque assim, existem duas instâncias aí de participação e dois conselhos, né, que atuam nesse sentido, né? A questão dos 7,5%, como eu falei, que vai para o FMSAI, é gerido por um conselho gestor, que aí é formado por uma série de secretarias e alguns conselhos da representação da sociedade civil. E existe também um comitê gestor do contrato e do convênio, que aí é formado por 3 representantes do governo do estado, 3 representantes da prefeitura, mas que aí não tem a previsão de participação da sociedade civil, né? Esse conselho gestor, que é o que delibera e define a política da maior parte dos recursos, né, dos 13%. Então, esse comitê gestor é que trata das questões do contrato, né? Até onde eu sei, esse conselho, esse comitê gestor, ele é formado por representantes do governo do estado e da prefeitura. A Sabesp tem uma cadeira, mas só como ouvinte, né? Não tem poder de voto, enfim. E a indicação da prefeitura nesse comitê gestor, ela depende, é uma indicação que depende da própria prefeitura, né? Eu acho sempre que é um problema, eu acho que a SEAB deveria participar, enquanto, inclusive, presidente do FMSAI, deveria participar, ser mais próxima, né, desse comitê gestor, até porque deveria se ter, então, um planejamento complementar, né, dos 13% com os 7,5%. Então, deveria ter uma ação conjunta da Sabesp com o desembolso do FMSAI, que, no fundo, se operam mais ou menos em lógicas diferentes, que não necessariamente são integradas, e eu acho que a Sabesp participar cada vez, a SEAB participar cada vez menos disso, eu acho que é problemático, né? Agora, em relação ao novo marco regulatório, não falei muito disso, até porque é uma outra discussão
que também tomaria bastante tempo, mas eu acho que ainda é um momento em que a gente não sabe muito bem o que vai acontecer, né? Em via de regra, o que aconteceu, né, no novo marco é uma participação, uma indução à participação da iniciativa privada no saneamento, né? A partir de... Porque hoje o município, então, ele pode fazer essa concessão para as companhias estaduais sem licitação, né? Ele faz um contrato de programa. E o que está previsto nesse novo marco regulatório, então, independente da situação, antes de fazer o contrato de programa, então você tem que fazer um chamamento público, uma licitação, e isso, então, favorece, de certa maneira, a entrada da iniciativa privada no saneamento. Esse contrato em São Paulo, ele prevê, e aí, por conta dessa maior entrada, dessa permissão, dessa indução das empresas privadas do saneamento, muito por conta disso, existe uma possibilidade grande de privatização da própria Sabesp, inclusive para ela poder concorrer e competir com outras empresas, né? E aí, então, assim, a gente não sabe muito bem o que vai acontecer ainda. Em caso de privatização da Sabesp, existe uma cláusula do convênio e do contrato que, se a Sabesp for privatizada ou alienada, enfim, o contrato acabaria, o que eu acho que é uma preocupação para o próprio governo do Estado, né, no sentido de que, enfim, a Sabesp, hoje ela gera receita para o governo do Estado, então ela é uma empresa estratégica para o governo. Então, enfim, não está muito claro ainda o que vai acontecer, uma coisa que está em constante disputa, mas que vale a pena a gente acompanhar. Não sei se eu respondi a tua pergunta, mas acho que é por aí. Respondeu. Obrigada. Obrigado. Lucas, tem 3 inscritos. Não sei o que você acha de fazer uma rodada, de repente. Pode ser. Eu vou anotando aqui. Gente, eu peguei 3 inscrições, coloquei no chat. Se tiver mais alguma, coloca, por favor, que às vezes eu me confundo aí com as mãozinhas. Aí já vi Obrigado, mais umas Laila. aí do Giuseppe. Agora é a Kátia, pela ordem que eu peguei aqui. Tá, obrigada. Boa noite para vocês. Lucas, gostei demais também dessa aula. Foi maravilhoso ter essas informações. Pena que o tempo realmente é curto, né? Eu queria, inclusive, obter mais informações sobre o fundo, né? O FUNSAI, FMSAI, né? Que eu achei muito interessante e achei até contraditório, até o que você trouxe, que eu ia perguntar como funciona todo o fundo, né? Você acabou de explicar aí na resposta para a Júlia, e nessa parte eu já estou contemplada, mas daí eu achei contraditório, que é o que você falou, né? A Sabesp é estratégica, gera muita renda para o Estado, né? E, consequentemente, para o município. E se não fosse esse fundo, então, que pelo que eu entendi, principalmente as áreas irregulares, né? A questão de saneamento estaria com muito menos, aliás, recursos para isso, né? Estaríamos muito mais a mercê essas famílias de baixa renda, essas pessoas de baixa renda. Então, e aí você falou aí um pouquinho também sobre esse contrato de 30 anos e, ao mesmo tempo, sobre a privatização da Sabesp, né? E aí fica nessa possível privatização, como você acha, né, ou como você considera, ou como você sabe, que ficaria o FMSAI? Eu vou anotar essa daqui, então, e a gente passa para as próximas, tá? Depois eu respondo todas. Obrigado, Kátia, pela pergunta. Pela ordem aqui é o Leonardo. Olá, isso aí, Lucas, tá? Mas eu não consigo escrever no chat. É Marinéia, tá bom? Beleza, Marinéia. Vou anotar. O Leonardo tá por aí? Ou será que ele tá com a mão levantada sem querer? Ah, tá. Não, acho que sim. Vocês me escutam, Laisa, Lucas? Sim.
Ah, legal. Bom, Lucas, primeiro, lógico, parabéns pelo trabalho para você, para o Geron, enfim, equipe que deve ter envolvido, porque, óbvio, se eu conhecer um pouco o pessoal da UFABC, esse trabalho ele é fruto de reflexões bem coletivas. Então, e assim, eu até brinquei com você, a gente está descobrindo assim, uma série de convergências, essa é mais uma. Então, o que eu queria apontar para você, assim, porque eu tive 2013, 2016, eu tive em Santo André, que é a SEMAS, uma autarquia municipal, e assim, só para complementar esse movimento que você veio fazendo dessas noções, né, de antivalor ao valor do acionista, uma questão que eu acho que fica bem patente, se a gente olhar para outro, por exemplo, para um caso como o de Santo André, que tinha uma autarquia que foi passada para a Sabesp, e aí a gente poderia usar, por exemplo, toda aquela análise de margin squeeze, né, que é quando que é a partir do monopólio que a Sabesp tem, ela pratica tarifas que estrangulam os serviços municipais, e esses serviços, eles fatalmente acabam concedendo seus serviços, né? Estamos falando, sei lá, Mauá, Diadema, Guarulhos, Santo André agora. Então, assim, e isso está previsto, isso é uma coisa que está prevista, é importante que se fale, desde a abertura do capital da Sabesp na Bolsa de Nova York, eles têm documentos divulgando essa intenção de incorporar os serviços municipais, dando até uma escala cronológica. Então, assim, essa é uma prática bem desenhada pela Sabesp, e enfim, a grande questão que fica para mim, vendo a tua apresentação e comparando com o caso de Santo André, é que isso é sempre feito às custas, não só de tudo que você falou, mas das possibilidades de integração que a política, principalmente de saneamento ambiental, coloca. Porque se você estiver pensando, por exemplo, no município de Santo André, que tinha, né, antes da água e esgoto ser passada para a Sabesp, tinha uma estrutura bem montada em que o conceito central, não só conceitualmente, mas economicamente, se viabilizava pela água, né? Então, via água e esgoto, você trabalhava água, esgoto, drenagem, resíduos, defesa civil, etc., etc., etc. Quando a Sabesp assume esses serviços de água e esgoto, ela quebra economicamente essa possibilidade e a possibilidade de integração da política ambiental do município, né, que não só perde os serviços, mas perde também capacidade financeira e, fundamentalmente, gestão. Então, esse é um aspecto que eu acho que é super central para a gente pensar as políticas urbanas desse ponto de vista da integração, né, das políticas, que foi um pouco até o tema da minha conversa com o Giuseppe na semana passada, do ponto de vista financeiro, quando eu estava trazendo a questão dos céus, como essa passagem do antivalor ao valor do acionista, ela é feita também às custas das possibilidades que a gente tem de integrar as políticas, né? Então, mas enfim, no mais queria te parabenizar e deixar o convite aí para a gente marcar mais uma conversa. Thaís, está por aí? Obrigado, Leonardo. Thaís Ribeiro tinha levantado a mão, não sei se foi sem querer. Senão a gente passa para a Marinéia. Levantou, mas abaixou? Oi, Laísa, posso falar? Posso falar, Lucas? Marinéia. Vai lá. Fala, Marinéia. Tudo bom, Lucas? Primeiro eu queria dar uns parabéns para você. Deixa eu aparecer aqui um pouquinho para não ficar chato. Ai, Apareça tudo pra bem? nós.
Então, deixa eu falar uma coisa. Primeiro, trabalho fantástico, incrível que vocês fizeram. Guarulhos, ele teve agora, recentemente, né, essa concessão também voltada para... Era sistema autônomo, voltado para a Sabesp. O que eu queria te falar é o seguinte, na hora que você fala que a Sabesp ela dá lucro, e por isso ela é estratégica para o Estado, infelizmente, nós tivemos privatizações de outras empresas que também davam lucro. Então, a gente teve aí a extinção da Emplasa, que eu acho que vocês acompanharam mais, né? Porque foi mais noticiado, mas a CPOS, a própria Dersa, o IMESP, o Prodesp, a CPOS também dava lucro, inclusive até a própria Emplasa. Então, o lucro não é uma dimensão aí para o governo do Estado nesse momento, nessa atual política, não. Eu acho que tem que tomar muito cuidado com isso, porque é mote do governo do Estado realmente querer privatizar. E esse marco de saneamento, eu acho que ele vem para isso. Uma vez eu vi uma apresentação da Sabesp, inclusive foi no Secov, ela foi apresentada como a 5ª empresa do mundo. Pela própria Sabesp, né? Eles fizeram uma apresentação grande e, assim, todo mundo que estava lá, a gente não esperava esse tipo de coisa. A gente sabe que ela é grande, mas não tem noção de que é tão grande assim. E ela deve estar caminhando realmente para a privatização. É uma pena que os conselhos, como foi colocado aqui, têm cada vez menos participação. Eu acho que deveria ter uma pressão muito grande da sociedade para que a SEAB conseguisse, né, participar dos conselhos. É imprescindível, porque senão todo esse início aí ele vai ser perdido realmente, porque o volume de dinheiro é muito grande e os interesses são maiores, né? Então, a participação aí de quem luta pela política pública, política de igualdade aí, territorial, precisa pegar muito pesado, porque não tá brincadeira aí, não. É isso que eu queria falar para você, tá bom? Obrigado, Marinéia. Será que tem mais alguém aí? Ou... Acho que não. Então eu vou responder as perguntas aqui que eu tentar me ater aqui aos pontos que eu anotei. Em relação à pergunta da Kátia, queria agradecer pela pergunta e aí ela pergunta, né, como que ficaria aí, então, o FMSAI numa possibilidade de privatização, né, dos serviços. Eu acho que é isso, um pouco que eu falei anteriormente, essa disputa ainda está em andamento. Eu sei que existe a possibilidade de fim do contrato, né, de rescisão do contrato, caso a Sabesp seja privatizada, caso seja alienada ou vendida, enfim, entre um processo de capitalização, não sei qual seria o processo, mas a previsão contratual é que o contrato se extinguiria caso a privatização ocorresse. Agora, eu acho que isso é uma disputa que vai continuar aí nos próximos anos, né? Porque de fato São Paulo dentro em relação, né, ao restante do estado, inclusive como participação dentro da Sabesp, é isso, é um filé mignon praticamente, né? É uma receita muito grande. Claro que a região metropolitana também, mas só São Paulo, como eu disse, é metade da receita da Sabesp. Então, é isso, assim, muito provavelmente existe essa possibilidade de rescisão do contrato caso a Sabesp passe por um processo de privatização. Por outro lado, acho que a lei prevê também a criação desses fundos, fundos municipais, fundos de universalização, mas aí o repasse se daria pela prestadora de serviço, seja ela pública ou privada, né? Então, acho que ainda é uma discussão muito incerta e que vale a gente continuar acompanhando. Enfim, passando um pouco para a pergunta do Leonardo, queria agradecer pela pergunta, análise muito legal, assim, realmente eu acho que
que é isso, e o cenário que está dado é justamente esse, assim, né, o que aconteceu em Santo André com a Cemasa. Inclusive o Gerum tem um texto muito bom, né, em relação ao caso específico da Cemasa, e junto com o Marcelo, que eu recomendo, se quiser eu posso passar, não sei se Leonardo teve contato com esse texto, mas é isso, eu acho que o caso da Cemasa, ele reflete o caso de muitos outros municípios da região metropolitana que ainda tinham os serviços municipais, né, em escala municipal. E por esses municípios não terem mananciais, não terem produção de água e tal, eles ficaram na mão aí da Sabesp, no sentido de abastecimento de água, e foram completamente estrangulados pelo preço das tarifas praticadas aí nesses municípios. Isso foi acontecer em Santo André, isso aconteceu em Mauá, isso aconteceu, no caso que a Marinéia estava falando agora, em Guarulhos. Então isso tem virado uma prática, né, em São Caetano, se não me engano, também. Então isso tem acontecido, a Sabesp tem conquistado aí essa expansão geográfica, e acho que o projeto era esse, pelo menos até agora, né? Agora tudo vai mudar, agora o cenário está um pouco mais incerto. Mas concordo que a hora que você passa... isso também porque a gente está discutindo aqui água e esgoto enquanto saneamento, uma coisa que eu não falei que é importante, que a lei federal trata o saneamento não só como água e esgoto, né? Então tem a questão dos resíduos sólidos, tem a questão dos recursos hídricos, e de fato a água e esgoto desses serviços todos talvez seja o mais rentável, né? Então não sei como se organiza Santo André nessa questão, mas é claro que a hora que você tira o serviço de água e esgoto do município, você passa a ter muito provavelmente uma queda na possibilidade de integração entre outras políticas, como por exemplo recursos sólidos, que ainda que seja dentro do saneamento, acho que muitas vezes acho que tem uma tendência aí a aprofundar essa falta de integração, né, das políticas, como por exemplo recursos sólidos, como o Leonardo colocou. E então, passando um pouco para a pergunta da Marinéia, eu concordo totalmente. Acho que o fato da Sabesp gerar lucro talvez não seja um fato determinante, né, para a manutenção ou não do contrato. Inclusive porque justamente por isso, né, já foi CPOS, já foi Implaza, muito provavelmente CDHU, enfim, eu acho que isso faz parte da agenda, essa questão da privatização, da redução, da alteração e reformas administrativas, faz parte da agenda do governo que está aí, né? Desde o começo da gestão do Dória, junto com o Meirelles, né, na Fazenda, então nos últimos anos deu para acompanhar que eles foram várias vezes à imprensa falar sobre a privatização da Sabesp, então agora a Sabesp vai ser privatizada, agora vai ser capitalizada, então eles levantaram essa possibilidade várias vezes, e agora com esse marco regulatório, com essa alteração, eu acho que realmente a grande tendência é essa. Não acho de fato, concordando com a Marinéia aqui, que o fato dela gerar receita seja determinante na manutenção da Sabesp enquanto companhia estadual, né? Então, eu acho que na verdade, está muito alinhado aí à agenda desse governo. E acho que é isso. Não sei se eu deixei de responder a alguma pergunta específica, enfim. Tem mais alguma aí, Laísa? Opa, levantei a mão sem querer.
Não, acho que era isso mesmo. Então, acho que quase pontualmente, quase 9h30, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, acho que a gente pode encerrar, né? Enfim, passo a apresentação para todo mundo pelo grupo do WhatsApp. O Silvio pediu para passar o material da semana passada de novo, acho que teve talvez uma outra pessoa que não estavam lá ainda, então eu vou repassar o que o Giuseppe passou para a gente na semana passada, coloco as minhas e é isso, fico à disposição aí para a gente seguir conversando outras vezes em outras oportunidades. E aí, semana que vem, então, é a aula da Liza, né? Não sei se você quer falar alguma coisa, Liza, indicar alguma leitura, bibliografia, enfim. Mas na terça-feira que vem, então, às 7h30, a gente tem a aula da Liza. Bom, gente, eu acho que a literatura básica é aquela que está no programa mesmo. A gente vai mudar um pouquinho de tema, né? Vai falar de uma fonte bem específica de recursos que o Lucas, inclusive, começou a falar um pouco, né? Ele falou um pouco do Fundurb, que é esse fundo que recebe as contribuições da outorga onerosa. Eu vou falar de um outro mecanismo, que são as operações urbanas, cujo financiamento também é oriundo aí de um mecanismo parecido com a outorga onerosa, que é o CEPAC, né? Então, a literatura está lá, e eu acho que ficou faltando apenas eu compartilhar o link de uma bibliografia, que é um capítulo do livro da Anne Haila. Eu aproveito e já envio essa semana também pelo grupo de WhatsApp. E é isso aí, continuamos tocando, continuamos trocando na próxima semana. Beleza. E a hora que encerrar aqui, eu vou ver se, enfim, se a plataforma gera o link e vou centralizar aí a gravação, se a plataforma ajudar um pouquinho. Então eu vou pedir, bom, se vocês quiserem, enfim, ir saindo, eu vou encerrar a gravação aqui e a gente se vê semana que vem, então. Obrigada pela aula, foi ótimo. Obrigado, gente. Obrigado, Liza, pela ajuda aí na sistematização. Falou, gente. Valeu. Boa noite. Valeu, Lucas. Parabéns. Valeu, Rafael. Boa noite.